Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre medicina, em que eu, Dr. Áureo do Carmo Filho e Dr. Guilherme Almeida conversamos sempre sobre algum tema médico relevante. Vou chamar aqui o Dr. Guilherme para a gente começar o nosso bate-papo de hoje sobre hipertensão arterial no consultório ou ambulatório. Deixa eu chamar ele aqui. Lembrando a todos aí que o conteúdo em áudio da nossa live semanal também sob a forma de podcast, disponível aí nas principais plataformas agregadoras de podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music e outras aí. O pessoal está começando a entrar, deixa eu chamar o Gui de novo. Vamos lá, Gui. Aceitei aí, Gui. Salve, Grande. salve, meu grande amigo. Tudo bem, meu irmão? Tudo ótimo, me ouvindo alto e claro. Tudo perfeito. Eu vi lá que você já fez as honras da casa, já disse para o pessoal que o nosso podcast fica salvo, né? Isso. Lá no Papo MedCode, onde nossos outros podcasts já estão lá, né? E hoje a gente vai dar continuidade, né? A gente vai falar sobre hipertensão arterial no ambulatório, não é isso? Exatamente, um tema muito comum no consultório aí de cardiologia, de clínica médica, e que a gente vai aprender algumas coisinhas, alguns truques hoje aí. Porque a princípio parece fácil, né? A maioria dos médicos fala isso, parece fácil tratar hipertensão arterial, mas no fundo, não é tão fácil assim, é o que a gente vai tentar mostrar hoje. Exatamente, tem aí alguns detalhes aí que muita gente não se prende, né? E algumas condutas que são totalmente erradas também, né? Mas a gente vai falar nelas, vamos por partes. Uma boa maneira da gente começar, né, a nossa conversa é uma pergunta. O que é um nível pressórico normal dentro do ambulatório? Então, essa é uma ótima pergunta, Você tem né? essa resposta? Tenho sim. Né, assim, a gente, todo nível normal de alguma cifra, né, algum parâmetro, ele é baseado no que gera problema, né? Então, por exemplo, os níveis tensionais, a gente tem hoje, assim, eu estou falando da última diretriz de hipertensão da nossa Sociedade de Cardiologia, né? Sociedade Brasileira de Cardiologia. A última diretriz aí foi publicada em 2021, né, com estudos aí de 2020. Então, muito provavelmente, até o final do ano, a gente deve ter uma atualização dela. Mas é o que a gente tem de mais atual hoje, né? Então, assim, os níveis tensionais relacionados à menor incidência de problemas, de doenças cardiovasculares, são os níveis tensionais abaixo ou iguais a 120 por 80 milímetros de mercúrio. Então, isso é considerado uma pressão arterial normal. E aí a gente tem outras classificações, né? A gente só chama o indivíduo de hipertenso quando ele tem níveis tensionais também, numa cifra tal em que o risco cardiovascular está muito aumentado em relação ao normal. E essas cifras hoje são 140 por 90 milímetros de mercúrio. Então, acima de 140, acima ou igual a 140 por 90, a gente chama o indivíduo de hipertenso. E aí a gente tem também o pré-hipertenso. O pré-hipertenso é que tem os níveis tensionais aí acima de 130
por 84, né? E entre aí o normal, que vai até 12 por 8, e os pré-hipertensos, a gente chama de normal alto, alguns chamam também já de pré-hipertensos, né? Mas assim, os estudos mostram que acima de 140 por 90 o risco é muito alto de problema, né? E que abaixo de 120 por 80 é o menor risco possível, né? Então, hipertenso, Por que que eu te 14 fiz por essa 9. pergunta? Por que que eu te fiz essa pergunta? O motivo pelo qual eu fiz essa pergunta é o seguinte: esses valores eles não são arbitrários. Não, Tipo, a pessoa não fechou os olhos, jogou dados e falou, ó, a partir de 120 por 80, o cara já é pré-hipertenso e a partir de 140 por 90 ele já é hipertenso. Isso você faz um estudo em que esses níveis pressóricos, ao longo de anos, década, geram alterações orgânicas, lesões de órgão-alvo, retina, rins, os vasos sanguíneos. Então, são valores que são danosos à saúde. Então, quando você vê mudanças, né, em relação às diretrizes, tanto da Sociedade Brasileira como da American Heart e etc., e você vê, às vezes, mudança nesses valores, é porque há um entendimento maior em estudos de longo prazo quais níveis pressóricos, ao longo desses anos ou décadas, vão gerar lesão ou não. Correto? exatamente. São estudos populacionais, né? Estudos com milhões de pessoas e que são feitos ao longo de anos e anos, décadas, né? Um acompanhamento grande ao longo de décadas. Então, assim, realmente, não são arbitrários, não. Assim como a gente vai comentar mais para frente também as metas, né, de tratamento. De tratamento, que é diferente, né? Então, para quem nos ouve, né, o Áureo falou as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial 2020, mas tem os joints, né, de hipertensão, tem American Heart, então tem pequenas discrepâncias aí em relação a essas classificações. Se vocês olharem lá no nosso MedCode, tem lá a diretriz da sociedade de 2020 e também American Heart 2017. Possivelmente vai ser atualizado esse elemento em breve, né? Isso, Quando a gente lançar a nova versão, nova atualização. Bom, aí talvez seja interessante, né, a gente falar de dois temas nesse momento. Primeiro é a tal da hipertensão do jaleco branco, né? O que é isso? Hipertensão do jaleco branco, né? E outro, talvez tema quente, é indicações e solicitação de mapa. Bora entrar por Vamos sim. Então, a hipertensão do esse jaleco... corredor aí? A hipertensão, vamos, isso aí é importantíssimo, né? A hipertensão do jaleco branco é uma entidade que foi descoberta não tem tanto tempo assim, né? É coisa que foi descoberta aí nos últimos 15, 20 anos. E, assim, a gente sabe que é muito comum, né? A gente medir a pressão de uma pessoa no consultório. Pois é, tem muita gente que tem, né? Sabe como que eu sou pego na hipertensão de jaleco branco? No exame do Detran. Exame do Detran. É o que pega todo mundo, meu amigo. Admissional, às vezes. Exatamente. Então, o que é a hipertensão do jaleco branco, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia chama de hipertensão do avental branco. Mas nós somos cariocas, né? Não chamamos de avental, chamamos de jaleco, né? Então, a hipertensão do jaleco branco, na verdade, é uma hipertensão falsa, né? São níveis tensionais do paciente que estão elevados quando ele faz uma medida casual aí da pressão, né? Isso é geralmente feito num consultório, durante um exame lá admissional, ou no exame lá de renovação de carteira de motorista no Detran, né? E esses níveis são falsamente elevados, né? Então, assim, o paciente ele tem uma reação de alarme quando vai medir a pressão, né? E isso não é voluntário, não é que a pessoa seja ansiosa, nada disso, né? É uma característica. E os níveis tensionais se elevam naquela medida, né? Então, a pessoa sai dali e os níveis voltam ao normal, né? E como é que a gente sabe disso hoje? Justamente por causa da monitorização ambulatorial da pressão arterial.
né? É um exame que a gente tem hoje disponível aí em vários laboratórios, com custo super acessível, aí, em torno de 100, 150 reais, né? Onde o paciente coloca um aparelho de pressão, né? Um esfigmomanômetro no braço, e esse aparelho é ligado a um dispositivo eletrônico que vai programar, um dispositivo computadorizado, né? Pequeno, mais ou menos do tamanho de um celular, mais ou menos, e que vai medir a pressão do paciente em várias ocasiões durante o dia, né? Durante o dia, durante o período que ele está acordado, mede lá de 15 em 15 minutos, e durante o sono de 30 em 30 minutos. Então você vai ter uma leitura, né, com mais de 70, 80 medições da pressão arterial do paciente durante as 24 horas. E isso vai traçar para você um comportamento da pressão arterial, né? Então a gente vê que nesses casos de hipertensão do jaleco branco, o que a gente observa é quando o paciente vai instalar o aparelho na clínica, né, no laboratório, as primeiras 3, 4 medidas dão altas, né, 15, 16, 17 por 10, né? E quando o sujeito sai da clínica, alguns minutos depois, meia hora depois, uma hora depois, os níveis tensionais voltam ao normal, né? Então, assim, na minha opinião, quando você tem um paciente que nunca teve o diagnóstico de hipertensão arterial e você mede essa pressão dele em mais de uma situação no consultório e ela dá alta, na minha opinião, esse sujeito tem sim indicação de fazer uma monitorização ambulatorial da pressão arterial, né? Porque é um exame que tira essa dúvida, né? E assim, e das medidas da pressão, por exemplo, diagnóstico de hipertensão recente, né? Os diagnósticos, o sujeito que nunca é hipertenso faz uma avaliação no consultório e vê que a pressão está alta, e mais de 30% dos casos é a hipertensão do jaleco branco, né? Então, na minha opinião, é mapa para todo mundo, meu amigo, que tem suspeita. É óbvio, mediu, deu normal, você não tem por que fazer a mapa. Embora exista também uma entidade chamada hipertensão mascarada, né? Mas aí, assim, é uma coisa mais rara, e indicar mapa para esses casos é uma situação também de exceção, né? Onde a gente tem lesões de órgãos-alvo num paciente que não tem o diagnóstico de hipertensão. Aí a gente também pega esses casos na mapa. E existe também a monitorização residencial de pressão arterial, quer dizer, que a pessoa vai em casa medir várias vezes, seriadamente, mas está sujeito a esse viés aí do momento da medição, da aferição, gerar algum grau de elevação desses níveis pressóricos, né? Exatamente. Não isenta aí a reação de alarme, né? Exatamente. Bom, então, dito isso, né, a gente já falou para vocês aí, né, como que é o diagnóstico, né, como se estabelece o que é uma pressão arterial elevada ou uma pressão arterial normal. Entidades como a hipertensão no jaleco branco podem modificar isso, formas de você bypassar esse problema, no caso, solicitando um mapa. E a gente pode falar um pouquinho a partir do momento que você diagnosticou a hipertensão, seja ele por medição ambulatorial, ou por monitorização residencial, ou pelo mapa, né? Você classifica esse paciente, você solicita mais algum exame complementar, você assume que isso é uma hipertensão arterial sistêmica idiopática, direto. Existem outros tipos de hipertensão, é o que a gente pode discutir um pouquinho agora, né? Lógico. Então, é a abordagem da hipertensão arterial, né? A hipertensão arterial, na maioria das vezes, ela está associada a alguma coisa, algum outro problema, né? Há muito tempo atrás, a gente acreditava que 90% dos casos eram primárias, né? Na verdade, não. Hoje a gente sabe que essas hipertensões primárias são a minoria absoluta, aí 20%, no máximo 30% dos casos, né? Então, assim, óbvio, né? Você está com um paciente ali, você vai examinar o paciente e vai ver se você acha alguma coisa associada à hipertensão, né? Várias coisas podem aumentar os níveis tensionais, né? O uso de alguns medicamentos, por exemplo, adrenérgicos, o sobrepeso, a obesidade, o uso de anticoncepcional oral, que é uma coisa super frequente, né? Exatamente. Né? O uso de alguns pré-treinos, por exemplo, né? Que são, às vezes, cafeína. Tem dose muito elevada de cafeína e outros adrenérgicos, né?
Enfim, o tabagismo, tabagismo, né? O sedentarismo também, distúrbios do sono. síndrome da apneia obstrutiva do sono principalmente, né? Mas a insônia também pode fazer com que no dia seguinte o sujeito fique com a pressão mais alta. Então, assim, você vai basear a tua investigação e a tua terapêutica caso a caso, individualmente. Existem alguns exames que são obrigatórios a gente fazer em todo mundo, né? Então, o sujeito vai para uma consulta cardiológica, você tem que fazer uma dosagem de colesterol, de triglicerídeos, de glicose, né? Em alguns casos, por exemplo, né, existem as causas secundárias da hipertensão, que são mais raras, né? Então, naquela paciente, por exemplo, mulher, né, obesa, com muitos pelos, então você vai suspeitar também de outra entidade aí, síndrome de São as ovário policístico, endocrinopatias, né? Para gente complementar, né, a questão da hipertensão arterial, né? E falando aqui de hipertensão arterial secundária, além de todas essas substâncias e situações que a gente citou, as endocrinopatias têm uma importância muito grande. Hipotiroidismo, hipertiroidismo, os dois podem causar hipertensão. Síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo primário, feocromocitoma, né? Gigantismo, acromegalia. Todas essas situações endócrinas, né? Elas podem resultar em hipertensão arterial sistêmica secundária. Evidente, né, que as endocrinopatias elas têm hábito, elas têm aparência, elas têm semiologia, né? Mas é de bom tom, né, além dos exames que você citou, a gente fazer uma aferição dos eletrólitos, ter principalmente atenção ao cálcio, ao potássio, perdão. Potássio. Porque hipocalemia reflete aí o estado de hiperaldosteronismo, ou até mesmo hipercortisolismo, né? Anamnese, o paciente tem paroxismo, né? Adrenérgico. Isso. Você vai pensar no feocromocitoma, mas lembrar que 50% dos feocromocitomas não tem paroxismo. Então, se for uma hipertensão refratária, que é uma outra definição que a gente pode conversar sobre ela depois, né? Em tratamento. O que é uma hipertensão refratária? Você pode correr atrás disso. Quando o paciente é muito jovem, né? Também, né? É uma suspeita. Função renal, né? Isso, importante. Doença parenquimatosa renal talvez seja a principal causa de hipertensão secundária. Sem dúvida. Insuficiência renal. E os devido à prevalência, né? E os problemas vasculares renais também, acho que vem aí em segundo lugar aí, né? Estenose da artéria renal, né? Exatamente. Se tem piora com IECA, né? Às vezes mostra, né, estenose da artéria renal, se tem uma proteinúria persistente inexplicada, né? Ou no exame do pulso você acha algum tipo de alteração sugestivo de coarctação, por exemplo. Isso, exatamente. Eu já vi casos de diagnóstico de hipertensão secundária por coarctação da aorta que o cara já era adulto. E não é muito raro isso acontecer, não. Você acha que isso é doença pediátrica? Não. Né? Porque é congênita. O cara foi diagnosticar, o cara já era adulto já. Exatamente. Coarctação da aorta. E assim, mais importante que a gente palpar o pulso, né? Porque às vezes a gente não percebe na palpação do pulso. É a gente medir a pressão, né? Nos braços e nas pernas. Se você está suspeitando, é óbvio que assim, não é todo paciente que você vai fazer isso, né? O índice, né? Tornozelo braquial, que usa para doença vascular obstrutiva, né? Usa para DAOP, né? Então, realmente, assim, são algumas situações mesmo isoladas que a gente vai pensar em hipertensão secundária, né? Você falou do jovem com certeza, mas o idoso também, que tem o diagnóstico de hipertensão muito tardiamente, também, né? Porque... com a doença aterosclerótica, né? Aterosclerótica renal, geralmente, né? Não é muito raro, não. Né? Então, assim... E aí tem essa história do IECA aí, né? Às vezes, né? O cara tem a piora da função com o IECA, né? Com certeza. Enfim, então eu acho que a gente fez um bom levantamento aí das causas secundárias, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre a investigação de cada endocrinopatia, né? Porque isso foge, né, do escopo aqui, né? Com certeza. Como se investiga um FeL, como se investiga um hiperaldo e etc. Mas a gente conseguiu dar um cenário de coisas possíveis que podem causar hipertensão e um exame básico, né?
de bioquímica e um exame físico básico, que também podem te auxiliar nessa suspeita. Eu queria só reforçar o que você falou, que na literatura você encontra lá 95% dos casos da hipertensão arterial são idiopáticas e 5% ou menos são secundárias. De jeito nenhum. É porque não é investigado hipertensão secundária. E antigamente, né, as pessoas falavam quais são os critérios para investigação de hipertensão secundária. Eu costumo dizer que todo paciente, se possível, em algum mínimo, um grau mínimo, deve ser investigado para hipertensão secundária, se ele tem hipertensão. Nem que seja um exame físico bem feito e uma bioquímica básica. Você está investigando hipertensão secundária. Talvez você não esteja investigando endocrinopatias a fundo, mas isso você pode reservar para os casos de hipertensão refratária ao tratamento, que a gente vai falar um pouquinho na frente. Concorda, discorda? Concordo, é isso aí mesmo. Né, assim, E aí chega o momento de eu citar um caso. Posso? pode. Ambulatório de clínica médica, né? Universitário, cheio de aluno, aquela residente, aquela coisa toda. Vem um paciente com níveis pressóricos bem altos, né? Uma hipertensão estágio 3, ok? Ele vinha usando de forma regular ou irregular, mais irregular que regular, tá? O seu tratamento antihipertensivo. E na anamnese, ele tinha um histórico de ter tomado um tiro há uns 20 anos atrás, na época. E ele falou, olha, eu tenho fragmentos do projétil alojado ainda. Você vai fazer o exame físico, ele tem as linhas de Barton na gengiva arroxeada. E aí a gente resolveu investigar esse cara para saturnismo, intoxicação por chumbo. Caramba. Resolveu, academicamente. Não é que era. E era a causa da hipertensão desse cara. E aí ele foi submetido a uma cirurgia, remoção dos projéteis, melhorou a hipertensão dele. Brincadeira, né? E ele tinha outras alterações, né? Tinha outras queixas, mas focado na hipertensão. Então, bizarrices ocorrem, né? Não, com certeza. Isso, lógico, isso aí provavelmente eu nunca mais vou ver. É. Possivelmente. A não ser que eu pegue alguém aí que está comendo tinta na parede, coisas assim, né? Paciente que tem contato com materiais tóxicos, com chumbo, tinta, aquelas tintas velhas, porque as tintas atuais nem chumbo tem mais. É. Então, isso aí provavelmente eu não vou ver mais, né? Até o projétil atualmente ele não deixa mais resíduo de chumbo. Então, só uma curiosidade para vocês aí. Com certeza. Mas, assim, o normal é a gente ver, né, aquele hipertenso que tem obesidade, sedentarismo, né? Então, assim, falando... Síndrome metabólica. Síndrome metabólica. E falando já do tratamento, qual é o tratamento mais adequado? Primeiro é corrigir. Corrigir o que está errado, né? Então, se o paciente está com sobrepeso, tentar reduzir esse peso com dieta, com atividade física. Mudança, né? De hábitos, Mudança, né? de hábitos. Se o paciente ingere muito sódio, e o brasileiro ingere muito sódio, né, na dieta, tentar reduzir esse sódio. Cessação do tabagismo, né? Tabagismo também. Consumo de álcool também é muito comum, né? Consumo aí de 30 gramas, acima de 30 gramas diária aí de álcool, acima de 5 gramas de sal por dia, né? Então, assim, o tratamento da hipertensão inicialmente envolve mudança de hábito, mudança de estilo de vida, né? Exercício físico está indicado como tratamento. Tem gente que acha que exercício é contraindicado, né? Ah, não, está com a pressão alta, não pode fazer exercício. Muito pelo contrário, né? Tem que fazer exercício, porque depois de uma sessão de exercício, a pressão é muito mais baixa do que no início da sessão. E ela se mantém durante 48 horas, dependendo da intensidade e da duração desse exercício, né? Então, assim, e a questão do consumo moderado, né, da bebida alcoólica, que é uma coisa meio... não, assim, o consumo o que está lá na literatura é de 30 gramas de álcool, né? Então, assim... Além do risco cardiovascular, mas como efeito hipotensor discreto, digamos assim. Exatamente.
Mas, assim, acima de 30 gramas já tem estudos mostrando que é ruim, que aumenta também, né? Então a gente fica na dúvida. Mas para uma pessoa que, por exemplo, está no sobrepeso, precisando emagrecer, não vai consumir álcool. Porque o álcool vai jogar contra esse emagrecimento, né? Então, assim... Tem outras coisas aí polêmicas, né? Consumo de laticínio, suplementação de cálcio, vitamina D, nada comprovado. Nada. Com certeza aí em relação à mudança aí do controle, né? Terapia não farmacológica, digamos assim. Exatamente. O que é comprovado é o exercício, meu amigo. O exercício e a diminuição do peso. Isso está mais do que comprovado, né? E aí, quando que a gente decide aí que vai usar um medicamento ou não? A partir do momento, o paciente é hipertenso, fez as mudanças de hábito de vida, ou ele é um hipertenso no estágio mais avançado, um estágio 2, por exemplo, ou estágio 3. Para esses pacientes que a gente reserva aí o tratamento medicamentoso? Assim, esse daí é o protótipo do paciente tratamento medicamentoso. É o paciente que ou que não adere, que é o mais comum, né? Não adere às mudanças aí de hábitos de vida, não para de fumar, não diminui o peso, não faz exercício. Então, esse cara você não pode esperar. Eu espero 3 meses, né? E aí vou vendo como é que vai ser a adesão. Isso se ele for uma hipertensão estágio 1, né? Se for uma hipertensão discreta. Às vezes até estágio 2, se ele não tem outro fator de risco cardiovascular, né? Até o estágio 2 dá para a gente tentar, né? Mas, assim, no estágio 3, não. Estágio 3 tem que começar com medicação. Os níveis tensionais são muito elevados. Ou até no estágio 1, quando o paciente tem outros fatores de risco cardiovasculares, né? Já sabe que é coronariopata. Aí não tem o que discutir, meu amigo. Já tem que começar já... Diabético, coronariopata, já tem uma renal crônica por algum motivo, algum outro motivo, né? Então, quando tem comorbidade, não tem jeito. A gente tem que começar logo com medicamento. Mas, assim, não é o mais comum. O mais comum é a gente ver as pessoas, né, sedentárias, obesas, né, com sobrepeso, e que fazem hipertensão, geralmente estágio 1 mesmo, né? E aí, nesses casos, eu tenho o hábito não começar logo o medicamento. Tentar sempre as mudanças, né, de estilo de vida ali. Que às vezes dá certo, né? Acho que em torno de uns 40% a gente consegue mudança com a conversa, com o controle aí mais a miúde das coisas, né? Então, consegue. Mas, enfim, quando não tem adesão ou quando tem comorbidade, começar com medicamento, né? E aí, assim, a escolha... E agora? Você quer começar o remédio, o que você faz? Aí a escolha do medicamento também é muito individual, né? Aí tem várias escolhas para você fazer. Por exemplo, se o paciente é coronariopata, né? Então o paciente vai se beneficiar aí de um beta-bloqueador, né? E hoje a gente vamos tentar pensar por número de classes. Como assim? Por exemplo, se ele é um pré-hipertenso com alto risco cardiovascular, se ele é um estágio 1, né? Com um risco cardiovascular mais baixo, você pode começar com um remédio, né? Pode começar com um. Se ele é um estágio 3 ou um estágio 2, ou é um estágio 1 com alto risco, você pode tentar duas classes. Exatamente. É correto isso? Correto. E assim, você tem alguns medicamentos que sabidamente são agonistas da maioria das outras classes, né? Então, os diuréticos tiazídicos, por exemplo, são um grande aliado. Os bloqueadores de canais de cálcio dihidropiridínicos, né? Não dihidropiridínicos, desculpa, são outros aliados também, né? Então, assim, é por isso que a gente tem hoje combinação aí de medicamentos com hidroclorotiazida, com amlodipino, né? Então, enfim. Então, talvez seria bem determinante, né? Você classificar esse paciente e, de acordo com essa classificação, como a gente citou, você vai ver se ele vai usar uma classe ou duas, né? E aí, na questão da escolha das classes, né? Que vai entrar o perfil. Por exemplo, é o mais gestante, vai te limitar, né? Você vai acabar usando tiazídico, metildopa, bloqueador de canal de cálcio dihidropiridínico, beta-bloqueador, que são os medicamentos que pode na gestante. Se o cara tem doença vascular periférica, que a gente vinha falando, beta-bloqueador não é uma boa opção para ele.
Com Pode certeza. piorar a doença arterial, né? Certamente. E entre outros, né? Entre outros aí, se tem insuficiência cardíaca, né? O IECA é bom, o beta-bloqueador é bom, o diurético é bom. Exatamente. Se é o renal crônico, IECA e BRA é bom, né? Eu acho que isso é um assunto muito É mais bem extenso, né? extenso e de cultura médica, né? Com O certeza. que mostra que você estratificar o risco. Se é estágio 1 com baixo risco, se é pré-hipertenso, uma classe. Se ele é estágio 2 ou 3 ou estágio 1 de alto risco, duas classes. Agora, quais classes você vai escolher vai depender do perfil do paciente, vai depender da tua experiência com medicamento, Exatamente. do que você gosta. Vai depender do... Isso é uma coisa muito difícil, né, da gente Vai depender falar. Vai depender do preço do medicamento, vai depender dos efeitos colaterais mais comuns, né? Por exemplo, beta-bloqueador. Os beta-bloqueadores mais antigos, por exemplo, eu não uso, por exemplo, paciente jovem, né? Porque causa impotência, causa uma série de problemas aí relacionados à sexualidade, né? Os inibidores ECA mais antigos têm uma incidência grande de tosse nos pacientes, né? Então, do preferência aos inibidores de ECA mais novos, né? Ramipril, por exemplo, é um ótimo medicamento. Ou os BRAs, né? Os Artans da vida aí. Mas isso é muito individual. Aquela questão de afrodescendente com IECA, aquelas teorias das navegações, etc. Isso é mais lá para os Estados Unidos. Aqui para a gente isso não funciona, não. É isso que eu ia falar. Exatamente. Para a gente aqui, a gente usa IECA, até porque a gente não tem é muito difícil, né? A gente tem afrodescendentes, né? Lógico. Mas não tem... Nós somos um povo muito miscigenado, né? Exatamente. Então acaba essas coisas de etnia muito fortes, né, no uso da medicação para a nossa população. Exatamente. Falando isso por causa da nossa literatura, que a gente pega a literatura americana, né, e às vezes acaba lendo esse tipo de coisa. Pois é. Por isso que eu até prefiro admitir aí como verdade o nosso consenso brasileiro de hipertensão, né, porque é um estudo feito com a nossa população mesmo. A gente já tem dados epidemiológicos suficientes para isso, né? Há 30 anos atrás a gente não tinha, hoje a gente tem. Então dá para a gente fazer... Você já ouviu falar nessa teoria das navegações? Já. Tem até a escolha dos escravos, né, que eram mandados lá para os Estados Unidos, dos navios negreiros, né? E eles não tinham água, né? Eles não tinham água para beber, né? Pelo navio, né? Transportando. Então, muitos morriam, mas aqueles que sobreviviam o trajeto é aqueles que tinham uma genética em relação ao seu rim maior retentora de água e sal, né? Exatamente. E aí fazia com que eles durassem mais tempo sem água e acabou criando uma seleção meio natural. Estou citando isso porque o pessoal que está nos ouvindo aí pode nunca ter ouvido falar nisso. Isso é só uma teoria, né? E você sabe como é que esses escravos eram selecionados nos navios ou não? Tem essa... Como? Já ouviu essa ou não? Então, do que? Para os navios? Ou nos navios? Para quem ia fazer as viagens mais longas, né? Como? Os escravos eles eram perfilados e as viagens mais longas da África era para a América do Norte, né? Então só viajavam para a América do Norte os escravos que não tinham o suor muito salgado. Caramba! Eles eram avaliados assim, né? Eles pegavam o suor e provavam o suor do escravo. O que eliminava muito sódio no suor, né? Era um paciente que não retinha muito líquido. Então, provavelmente não sobreviveria esse trajeto. Então, por isso que tem essa história de lá dos Estados Unidos, o IECA não funcionar. Né? Tá ligado a isso, porque os escravos que iam para lá... E o diurético, né? Ser uma ótima escolha para esse paciente. Exatamente. Então, o Medcode também é cultura. Também é cultura. Essa história eu ouvi no Congresso Brasileiro de Hipertensão. Justamente para justificar a ação ruim do IECA na nossa população negra, né? Muito bem explicado. Valeu ouro essa informação. E a meta, Auro? Pois é, a meta também... A meta a gente também estratifica o paciente, né? Exatamente. Se o cara é baixo risco ou moderado risco cardiovascular, a meta é menor do que 140/90. Se ele for alto risco,
120, 129, 70, 79, não é isso? Isso, exatamente. Então, assim, no geral, né, a meta é abaixo, é em torno de 13/8, tá? No geral, né? E aí a gente tem algumas situações em que a gente muda um pouquinho a meta. Por exemplo, paciente idoso. O paciente idoso, ele funciona com níveis tensionais um pouco mais elevados. Então, a meta é abaixo de 14/9, né? E tem estudos mostrando... Parece que no consenso, né? De agora, mudança do ano passado, 2021, vai entrar no nosso consenso, né? É que o idoso ele deve ser dividido em idoso rígido ou idoso frágil. Exatamente. Se ele é um idoso rígido, entra nessa tua meta aí, 140/80, para baixo. Se ele for um idoso frágil, aí é 150/80. Mas o idoso frágil, o idoso frágil, a meta é diferente em tudo, né? Hemoglobina glicada, por exemplo, é abaixo de 8, né? Quando no indivíduo que não é idoso frágil, é abaixo de 7. Otimamente é em torno de 6, seja, né? Não tem um determinismo, né? Nesse nível pressórico, né? A gente está começando a subcategorizar, né? Exatamente. Que é o caminho da medicina. E esses alto risco que eu estou falando, o cara que é alto risco, o cara que é baixo risco ou moderado risco, que você pode permitir pressões de até 140/90. Isso é calculadora de risco cardiovascular. Exatamente. Ele vai ter que ter menos de 10% de risco de ter um evento cardiovascular nos próximos 10 anos. Isso aí. Vai entrar lá colesterol, um monte de coisa. Se o cara é sedentário, idade, sexo. Exatamente. Né? Então, assim, E o idoso frágil tem as suas. Você que é geriatra, tem N mecanismos para determinar se o idoso é frágil ou não. Exatamente. Ele tem uma sobrevida muito menor, né? Então, assim, eu, por exemplo, não me preocupo muito com colesterol no idoso frágil. O sujeito está lá com 90 anos de idade, com demência, você vai chegar para ele e vai falar que ele não pode comer o mocotó que ele comeu a vida toda. Não, deixa ele comer, gente. Entendeu? Para que você vai diminuir o risco nos próximos 10 anos desse sujeito? Não. Você vai tratar o que pode significar um risco maior, iminente de morte para ele, né? E assim, na prática, em relação às metas pressóricas, né, as metas que são mais apertadas são daqueles indivíduos com maior risco, né? Eu destaco aí os coronariopatas, né, os vasculopatas, de uma maneira geral, e os diabéticos, né? Então, os diabéticos também... Que são vasculopatas, em última análise. Exatamente, que são vasculopatas e muitas das vezes assintomáticos, né? São doenças de microcirculação, muitas vezes. Então, esses são os que são mais apertados em relação à meta. Né? E aí... que é no máximo aí 130/80, pelo menos por essa atualização. Mas entre 120 e 130. Geralmente as metas vêm nesses intervalos, porque tem o outro lado da moeda, né? O cara tá usando um antihipertensivo, começar a fazer hipotensão, ter queda na rua. Exatamente. Tem exposição, né? Até para o idoso isso é super relevante. Muito. Imagina um idoso frágil, você vai botar uma meta muito rígida e o cara vai fazer uma hipotensão na rua e vai ter uma queda e vai fraturar cabeça de fêmur e já era. Não, exatamente. Então, assim, para o idoso, a gente evita até determinadas classes de medicamentos, né? Por exemplo, diurético. Diurético fazendo o idoso é um problema, né? Primeiro porque é por causa disso, né? Você faz uma hipotensão postural com muito maior facilidade, né? O idoso ele já é desidratado por natureza, então você desidrata mais ele ainda, né? Então você favorece o aparecimento de desautonomias, por exemplo, que são muito comuns em várias doenças relacionadas aí à idade, né? Então tem essas nuances aí, mas que isso é motivo para uma live inteira, né? A escolha do antihipertensivo é motivo para uma live inteira. E se a meta não é atingida, você pode ou aumentar a dose da classe que você já usa ou adicionar uma nova classe. Isso. Exatamente. E a gente costumava dizer que se ele usa 3 classes de antihipertensivo, com uma delas sendo um diurético, e o cara não atinge a meta e toma o remédio efetivamente, né? Possivelmente a gente classifica ele como uma hipertensão refratária. E vale a pena você correr
atrás mesmo das causas de hipertensão secundária que você deve achar alguma coisa. Isso. Uma endocrinopatia, uma apneia do sono. Exatamente. Hoje a gente chama de hipertensão de difícil controle, né? Difícil A controle. refratária é quando você realmente não controla, né? E tem também os casos. Infelizmente, a gente tem alguns casos refratários, né? Eu, graças a Deus, no consultório não tenho muitos, não. Né? Mas as de difícil controle eu tenho vários. Tem vários casos. Vários pacientes tomando 4, 5 antipertensivos diferentes, 5 classes, né? E aí a gente tenta... Já tive, puxando a sardinha para o meu lado, eu que sou endocrinologista, quando eu cuidava mais de pacientes diabéticos, né, utilizando insulina, aqueles diabéticos graves mesmo, eu tinha muita hipertensão de difícil controle. Muita né? coisa. E não é muito comum, a nossa população é muito comum. E aí tem os mais variados motivos aí, né? Desde a não adesão, que o paciente fala que está tomando remédio, mas não toma coisa nenhuma, né? Até os erros que o paciente às vezes continua cometendo, né? Como, por exemplo, a ingesta muito aumentada aí de álcool, de sal, né? E a apneia do sono também é uma ótima pedida também, né? Para os casos mais difíceis de se controlar, né? Com certeza, tem a menor dúvida. E aí o sujeito começa a usar o CPAP e controla a pressão, você tem até que tirar remédio, né? Verdade. Bom, Áureo, estou super satisfeito com a nossa live, cara. Eu achei que foi excelente. Também. Muito bom. O que você achou? Também, como sempre, aí um enfoque prático, né? A gente aqui não tá para ficar discutindo rodapé de livro. A gente dá o nosso enfoque prático, conta os nossos casos, né? Que nós já vimos. E eu acho que isso é mais enriquecedor do que ficar só estudando no livro, né? Óbvio que tem a sua importância, a gente tem que aprender os conceitos e tal, mas a nossa live é para ver o enfoque mais prático. Então, tô E também a gente se atualizar, né? Ver que as coisas são dinâmicas, que mudam, né? Exatamente. Tá antenado nisso para depois a gente ler um pouquinho mais, rapidamente, se atualizar, né? É isso aí. E falar sobre a nossa ferramenta, né? Que tem tudo isso aí, né? Tem vários scores, inclusive de risco que a gente citou aqui, né? Que é uma ferramenta e tanto, que foi feita por nós, para nós usarmos, né? Então, por isso que Exatamente, tem um guia inteiro de hipertensão arterial, né? Exatamente, com todas as classes lá, com todos os medicamentos disponíveis no Brasil, né? E isso também... Os cuidados que tem que ter no passo a passo, todo esse passo a passo que a gente falou, as metas, as classificações. Exatamente. Em breve, um algoritmo, né? Em breve vai ter algoritmo de tratamento. Vai sair, tenho certeza. É isso aí. Então, meu amigo, deixo as últimas palavras contigo. Te agradeço aí pela companhia em mais uma terça-feira enriquecedora para mim. Um abraço. Um abraço, Guia. Obrigado aí por mais uma participação. Obrigado a todos aí pela participação aqui no nosso Papo MedCode. Tá? Toda semana, toda terça, às 19h30. E o conteúdo da live, conteúdo em áudio, vira podcast com o mesmo nome, Papo MedCode, nos principais agregadores. Tá? Boa noite. Amanhã a gente vai ter um webinar, né? Vamos divulgar aí nas nossas mídias uma aula aí sobre pneumonia comunitária. Tá? Um abraço a todos, boa noite e até a próxima.